espirituais que foi dado por Deus uma oportunidade de viver uma experiência natural. Quando você nasceu, quando você veio a essa terra, você é um ser espiritual. Eu sou um espírito que possui uma alma e habito no corpo. Eu sou um ser espiritual. E Deus me deu uma oportunidade de viver uma experiência natural. Essa experiência, meu irmão, é muito rápida. É assim, ó. A palavra de Deus compara como o vapor da fumaça. Abre a panela, saiu a fumaça do arroz, daqui a pouco não tem mais aquela fumaça. Como a erva do campo, você tira um ramozinho de coentro, 2 horas depois, ela está murcha. Assim é a nossa vida, muito passageira. Então, na verdade, você é um ser espiritual, e esse ser espiritual, ele é eterno. Mas Deus nos deu o dom da vida. O Senhor nos deu uma oportunidade de nós termos uma experiência natural. Mas a gente age no nosso dia a dia como se a gente fosse seres naturais. E a gente ama tanto isso daqui que a gente abre mão até do céu, da eternidade, por causa daquilo que a gente está vivendo hoje aqui. Então nós precisamos voltar à essência de quem nós somos. Um ser espiritual que estamos passando um período aqui curto e pequeno para viver uma experiência natural. Amém? Então você pode dizer isso? Levanta a tua mão e diga: eu sou um ser sobrenatural, tendo uma experiência física. Aleluia. Ela tem mão e diga: você não é dessa terra. Você é sobrenatural. Você está tendo uma experiência. Amém? Você crê nisso? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Então aonde estão os teus olhos? No eterno ou no passageiro? Por isso que nós não temos discernimento de espírito, porque os nossos olhos não estão naquilo que é eterno. Os nossos olhos estão naquilo que é temporal. E a palavra de Deus diz que os meus olhos precisam estar naquilo que é eterno. O reino espiritual, querido, está à nossa volta, e ele é muito mais real do que o reino físico. E a nossa vida física, ela é completamente afetada pelo reino espiritual invisível. Então, quando as coisas espirituais vão bem, você sabe muito bem disso, vai tudo bem. Quando as coisas espirituais não estão bem, vai tudo mal. Porque o que está regendo? É o espiritual. Então eu preciso aprender a caminhar em espírito. Muitos conhecem o mundo espiritual através da nova era, através do satanismo, através da meditação transcendental, através da viagem astral, através de tantos outros recursos que Satanás oferece. Todos nós temos sede do sobrenatural. Você sabia disso? O sobrenatural é uma coisa que desperta. A gente é curioso para aprender sobre o sobrenatural. Por quê? Porque nós não somos seres naturais, nós somos sobrenaturais. E quando a gente começa a ouvir sobre o sobrenatural, algo é ativado dentro de nós, porque nos remete à nossa essência, aquilo que nós somos, seres espirituais. E aí, quando nós não somos saciados e despertados em Deus, o diabo oferece alternativas. Aí tem muita gente que começam a ter um contato com o mundo espiritual, e aí ela não conhece Deus, e chega logo um filho do cão e diz assim: você é médium, tem que desenvolver a sua mediunidade. Leva essa criança é médium, essa criança é especial, tem que desenvolver a mediunidade dela. As nossas crianças têm fome do sobrenatural. As nossas crianças aqui na igreja, elas são ministradas
sobre o Espírito de Deus. Elas são batizadas no Espírito Santo. Elas aprendem a fluir no Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quando elas não são ativadas dentro da igreja, sabe quem vai suprir essa necessidade sobrenatural? O Harry Potter. Mas o que pode suprir ele? Fala aí. Naruto. Hã? Naruto. O Naruto. Hã? O Monster High. Sem nem falar essas coisas, hein? É isso daí. Aí, o que acontece? Por quê? Porque eles têm sede. Eles querem conhecer o sobrenatural. E eles vão acabar. Quantos jovens são atraídos para o ocultismo, para o satanismo, por causa da sede do sobrenatural? São despertados. Então, escute, por que os satanistas conhecem sobre o sobrenatural e nós, que somos seres sobrenaturais, habilitados por Deus e liberados para viver de maneira sobrenatural, nós não conhecemos? A palavra de Deus diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Aí quando alguém dentro da igreja é despertado e deseja viver o sobrenatural de Deus, é logo polido. Logo é polido. Quando alguém começa a ter algum nível de experiência, começa a ter sonhos, começa a ter revelação, e começa a ser visitado de uma maneira sobrenatural, normalmente, ou ele é sufocado, que diz: não é assim não, isso não é assim, não se mova assim, não pula assim, não pode ser assim. Tem sempre alguém para poder, sabe, tentar abafar aquele mover, aquela ação do Espírito de Deus. Ou então ele se torna um profeta órfão. Não tem quem lhe ensine, porque a igreja do século 21 é a igreja da prosperidade. Nós aprendemos a como ser bem-sucedidos, a como ter uma inteligência emocional. A onda agora é ser, coach. O pastor que não é coach está ultrapassado. Eu sou coach, nada contra quem aprendeu e gosta de aprender para poder aplicar no seu ministério. Mas, querido, eu não tenho que ser coach, eu tenho que ser espiritual. Aleluia! Aí a gente começa a entrar na onda, sabe, cada vez mais humanista, aonde a gente sacia o ego, a vontade, o orgulho da igreja, e o Espírito Santo de Deus cada vez mais é abafado. Profetas órfãos, não sabem para onde vai, não tem destino, não tem cobertura espiritual, ficam errantes, batendo cabeça, e acaba que o diabo às vezes engana. E aí a gente começa a ver um monte de heresia, um monte de bagunça, umas coisas esquisitas, ninguém sabe, profetiza no momento que não tem que profetizar, não tem, sabe por quê? Porque são profetas órfãos, nunca aprenderam sobre o assunto, nunca foram orientados, mentoreados, discipulados acerca de como deveriam se mover profeticamente. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, o Senhor, ele diz assim na sua palavra: não extingais o Espírito. Amém? Não podemos extinguir o Espírito. Ele é supremo, ele é soberano. O Espírito Santo de Deus, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer. Aleluia! Ele que nos ensina, nos encoraja, nos exorta. Ele que cura, que batiza, que liberta, que restaura. Então, não vamos limitar o Espírito de Deus. O reino espiritual, ele precisa ser revelado a nós. Nós precisamos entrar no reino espiritual, sair do reino natural e entrar no reino espiritual. Nós precisamos aprender a transitar, a caminhar nesse reino, a nos
piscar de olhos. Num piscar de olhos, eu saio desse reino natural e eu vou para o espiritual. Mas eu preciso morrer para ir para esse reino? Não. Eu tenho livre acesso. O véu se rasgou, lembra? E hoje você tem livre acesso. A sua porta é Jesus. Depois, mais tarde, eu vou estar ministrando sobre as portas dimensionais. E Jesus, ele é a porta. Então nós podemos acessar o reino, porque Jesus veio para manifestar o reino. E o reino de Jesus não é natural. A comida de Jesus não é pão, mas é fazer a vontade de Deus. Aleluia. Amém? 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. A palavra de Deus diz que Elias orou para que o Senhor abrisse os olhos do moço que o acompanhava, do seu discípulo. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carro de fogo ao seu redor. O que aconteceu? Aquele moço, aquele discípulo, apesar dele caminhar com o profeta, ele estava somente habilitado, ele só conseguia, aliás, não que ele não estava habilitado, mas existia um bloqueio, ele só conseguia ver o reino natural. Mas naquele momento, aquela cegueira saiu dos olhos dele através da oração do profeta. O profeta orou para que aquela cegueira espiritual caísse por terra, e a partir de então ele começou a ver aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. Enquanto nós não vermos aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, nós vamos ficar pelindrados, nós vamos desistir dos projetos, nós vamos desistir dos sonhos de Deus, nós vamos desistir da nossa família, nós vamos desistir da nossa libertação, nós vamos desistir de fluir, nós vamos desistir da vida. Tem gente desistindo da vida. Por quê? Porque não conseguem ver o espiritual. Aquele rapaz estava apavorado, porque ele via o exército que se levantava contra a vida deles. Mas o profeta já tinha visto o mundo espiritual e viu carros e cavalos de fogo. Aleluia. Quando você tem uma percepção, quando você tem um discernimento, quando você tem uma visão daquilo que está acontecendo no mundo espiritual, querido, todos os homens de Deus e mulheres de Deus que conseguem ter uma percepção do espiritual são aqueles que rompem obstáculos, que avançam, que caminham sobre as suas dores, que caminham sobre as limitações. E você olha e fala: como que consegue? Porque ela não está vendo o natural, porque ele não está com os olhos fitos no natural, mas os olhos foram abertos e eles estão vendo a proteção, os anjos de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a provisão de Deus. Aleluia. Eu profetizo isso nessa tarde, que você vai passar a ver aquilo que você não estava vendo antes. Em nome de Jesus, os nossos olhos vão ser abertos. Daniel capítulo 10, versículo 7. Daniel também tem uma experiência sobrenatural. Aí diz a palavra do Senhor: somente eu, Daniel. Mas Daniel não estava sozinho, escute. Mas só ele teve aquela experiência sobrenatural. Somente eu, Daniel, via a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. As pessoas que estavam com Daniel, elas não viram a visão, mas elas tiveram a percepção. O que elas tiveram? Discernimento espiritual. O que é o discernimento espiritual? É a percepção daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Você sente. Porque o discernimento espiritual, ele te habilita a você fluir nos sentidos espirituais. Então, quando você tem um discernimento espiritual, o que está sendo ativado em você são os seus sentidos espirituais. Eles não viram, mas eles sentiram. E eles sentiram o poder de Deus de uma maneira tão tremenda que eles ficaram aterrorizados. E eles fugiram, gente, daquele lugar, do tamanho da majestade da glória. Eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu era nova convertida e eu estava começando a ter experiência com Deus, do sobrenatural, de ouvir Deus. E eu estava na minha cama e eu ouvi audivelmente Deus me chamar: Valéria. Gente, quando eu vi aquela voz, eu dei vergonha disso.
Gente, não, eu não corri, mas eu fiquei encolhidinha. Eu nem piscava. Eu sabia que era a voz de Deus, mas veio um temor tão grande de inunda, daquela presença majestosa e gloriosa. E eu acredito que foi mais ou menos isso que aconteceu. Sabe, depois eu me arrependi, né? Eu falei, Senhor, fale comigo de novo. Eu vou falar isso aqui. Mas naquele momento, gente, eu não tinha aquela experiência. E aí eu me aterrorizei, porque foi tão forte, foi tão audível, foi tão alto, foi tão tremendo. Aquela voz que bradou como de muitas águas, me chamando pelo nome. Eu estremeci toda e eu fiquei ali escondidinha. Então, foi isso que aconteceu. Eles não viram a visão, mas eles tiveram discernimento daquilo que estava acontecendo. Olha o que aconteceu com Daniel quando ele teve essa experiência sobrenatural. Daniel ficou pálido e ele caiu no chão. Pastor, eu não concordo com esse negócio de cai. Que história é essa? Bota a mão, cai, bota a mão, cai, bota a mão, cai. Não concordo com cai. Eu também não concordo. Eu também não aceito. Negócio de cai não é de crente. Cair na prostituição, cair na fornicação, cair no lesbianismo, cair no homossexualismo não é de Deus. Mas cair no Espírito de Aleluia! Cair no pecado não pode, irmão. Agora cair na glória, Daniel caiu. Eu também quero ter essa experiência. Eu também quero. Eu quero viver tudo. Eu quero ser arrebatado, eu quero ir pro chão, eu quero dar cambalhota, eu quero tudo. O que tiver que ser, aquilo que tu tem pra mim, eu quero. Eu tenho fome de Deus. Amém? Então a gente precisa entender que nós somos espirituais, mas o nosso espírito, ele está habitando em um corpo que é físico, temporal, cheio de limitações. Por causa da queda do homem, né? Esse corpo passou a ser um corpo fraco, cheio de limitações. E quando a gente recebe essa unção, essa descarga de poder, normalmente a gente não tem estrutura no nosso corpo para receber isso. E por isso a gente cai. Às vezes a gente cai. Hoje mesmo recebi o apóstolo, botou a mão aqui, veio uma descarga e eu caí. Amém? E o Espírito Santo de Deus nos ministra. Tá bom? Isso acontece. Claro que a gente pode cair também no processo de libertação, onde os demônios, eles estão ali exercendo um controle, um certo domínio em alguma área, e naquele momento de colisão, amém, onde ele sai, existe uma ruptura, aquele corpo enfraquece e cai. Mas eu não quero falar de capeta hoje, amém, já teve batalha, libertadores, ano que vem agora. Eu quero falar do reino espiritual, eu quero falar dos anjos de céu, amém, aleluia. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz: aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Tem homem espiritual aqui? Tem mulher espiritual aqui? Aleluia. Aleluia. Se nós formos espirituais e não carnais, nós vamos poder discernir todas as coisas. Todas as coisas. Porque assim como no mundo físico, gente, você só encontra gente boazinha? Não. Você vai na rua e quando você caminha, você deixa o seu celular solto, sua bolsa solta. Você deixa a sua bolsa assim no canto, igual você fez hoje aqui na igreja. Acho que tem gente que tem medo de deixar a bolsa solta até dentro da igreja, né? Porque até dentro da igreja pode entrar alguém mal. Não é verdade? Lá fora então é pior ainda. Lá fora não tem, no mundo físico, não tem gente boa e tem gente má. No espiritual também. No espiritual, quando a gente entra no mundo espiritual, você vai encontrar anjos e você vai encontrar demônios. Se os seus olhos espirituais aqui forem abertos, você vai ver que esse espaço físico aqui não tem só essas vidas que estão aqui. Gente, nós estamos rodeados de anjos. Amém. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor, ministradores de Deus, eles são liberados, comissionados para poder me acompanhar no serviço.
Eu quando venho servir, não venho sozinha, tem um anjo de Deus na minha frente. Quando eu vou libertar, eu não estou sozinha, tem um anjo de Deus na minha frente. Quando eu vou entregar, eu não estou sozinha, tem um anjo de Deus na minha frente. Então, ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor, mas ao derredor tem quem? Os demônios. Então tem os bons e tem os maus. E aí, os maus, eles vão se apresentar de uma maneira ruim? Não. Bonzinho? Sim. Eles vão se apresentar como? Bem bonzinho, não é isso? A palavra de Deus diz que Satanás vem com sapatinho de lã. E ele pode se transfigurar em anjo de luz para enganar até os escolhidos. Para enganar até os escolhidos. Então a gente precisa discernir, gente. Discernir. Tem gente que às vezes está dentro da igreja, debaixo de uma manifestação demoníaca, e está lá o líder sem discernimento nenhum, achando que ele está cheio do Espírito Santo. Ou então a pessoa está sendo visitada com o Espírito Santo, é aquela pessoa sem discernimento nenhum, com uma mente religiosa, pensa que é demônio, e vai expulsar o demônio da pessoa do coração daquele irmão. Então o que está faltando para nós? Discernimento. A gente precisa discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, o que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. A gente precisa discernir os anjos dos demônios. Você sabia que existem línguas angelicais e existem línguas de demônios? Quem já assistiu? A Libertadora não adianta, né? Flui o negócio aqui. É porque é um link tão, é uma linha tão fina. Ai, Jesus. Você já viu, alguém já viu aquele, o Avatar, ou um filme, O Senhor dos Anéis, que aparece aquele... Aquilo é uma língua, tá? Aquilo é um linguajar. Aquilo são sons de demônios. Quem faz aquilo ali, irmão, não é ninguém que, tipo assim, uma mente muito criativa e está criando coisas que não existem, não. Aquilo ali é a realidade do mundo das trevas. Das trevas. Tá bom? Mas vamos voltar aqui para o espiritual, para o reino de Deus, para a glória, para os anjos. Amém? A gente precisa discernir, gente. Amém? Discernimento. Agora não vamos confundir o discernimento natural do discernimento espiritual. O discernimento natural, ele vai falar das coisas do reino natural, interpessoal, as coisas das nossas emoções. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, mas lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Até mesmo no corpo de Cristo tem muitas pessoas que não conseguem compreender esse tipo de mensagem que é liberada, porque eles estão caminhando na esfera natural e eles não conseguem compreender nada do mundo espiritual. Tá bom? Então a gente precisa entender aquilo que acontece no mundo espiritual. Tá bom? E aí, quando a gente começa a discernir, a gente vai discernir 4 tipos de espírito no mundo espiritual. A gente vai discernir o Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. A gente vai discernir a presença dos anjos, dos espíritos celestiais. Hoje eu tive discernimento em muitos momentos de anjos aqui cooperando conosco. Tá bom? E a gente vai ter também a percepção do reconhecimento dos espíritos humanos. Porque o espírito humano, ele pode, através do satanismo, da viagem astral, se desconectar com o teu corpo e, através da projeção astral, sair para outro lugar. Normalmente são os satanistas que fazem isso, com um intuito, um propósito infernal, às vezes de contra-atacar alguém, ou uma igreja, uma vida. E aí, principalmente os intercessores, aqueles que têm um chamado profético, precisam fluir nesses dons para poder discernir. E o outro são os espíritos demoníacos. Então a gente discerne quando é o Espírito Santo, quando são os anjos,
quando são os espíritos humanos e quando são demônios. Agora, se você não tiver o discernimento, você fica completamente, sabe, na mão daqueles que estão entrando e querendo te enganar. Nós precisamos entender o que o discernimento espiritual está nos dizendo. E para isso nós vamos precisar usar os filtros do discernimento. Quais são os filtros do discernimento? O primeiro filtro do discernimento, pastor, como é que eu sei se realmente eu estou discernindo no mundo espiritual aquilo que eu estou percebendo? O meu discernimento, ele tem que passar por um filtro. E é claro que tudo na vida é um aprimoramento, é um treinamento. A gente vai treinando, a gente vai desenvolvendo essa habilidade espiritual. Então a gente vai passando por esses filtros para que a gente possa ter a certeza que a gente está discernindo as coisas certas, tá bom? O primeiro filtro é a concordância com a Escritura. Se aquilo que eu estou discernindo não está de acordo com a palavra de Deus, então eu estou discernindo errado. Segundo filtro, o fruto exterior da fonte. Eu estou discernindo algo e por exemplo, eu estou discernindo algo naquele lugar, mas os frutos daquele lugar me falam algo diferente daquilo, então eu estou discernindo errado. Eu vou dar um exemplo mais fácil para que você possa entender. Por exemplo, eu estou discernindo algo na vida da Lenita, mas os frutos da Lenita me falam, me mostram que ela é uma outra coisa. Então, eu estou discernindo algo errado. Melhor, né? Eu estou discernindo errado, porque os frutos, eles também são um parâmetro para esse filtro do nosso discernimento. Outro é a unção do Espírito Santo que nos guia até a verdade. Eu preciso caminhar, quem me traz o respaldo é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai me guiar, ele vai me convencer, amém, daquilo que realmente está acontecendo, que eu estou discernindo. Outro é a paz de Cristo em meu coração. A paz de Cristo é uma resposta para nós. Quando alguma coisa acontece que não tem paz, irmãos, não tem confirmação do Espírito Santo de Deus, tem que ter a paz de Espírito, que excede a todo entendimento humano, tá bom? E os caminhos e a natureza de Deus, porque nós não vamos discernir nada que está fora dos caminhos de Deus, amém? Da sua natureza, tá bom? Então nós vamos usar esses filtros. Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelos... Por onde você conhece? Frutos. Você conhece pelo fruto. Olha para a vida. Aí a gente olha uma igreja madura. Eu já ouvi muito disso. Pastora, tu conhece a irmã Maria? A benção, irmã Maria. Revela o oculto escondido. Olha, aquela irmã tem unção, pastora. Ela dá data, ela dá nome, ela dá tudo. Ela só não consegue revelar a vida dela, que está toda torta. A irmã Maria revela o oculto escondido. Mas a irmã Maria está em adultério, está em fornicação, é fofoqueira, é intrigueira, sabe? Está aprisionada na prostituição, na pornografia. A irmã Maria está sendo usada por quem? Por quem, gente? Mas, pastora, Deus usa quem Ele quer. Sim, Ele usa até a mula, quando não tem profeta para um propósito específico. Por exemplo, você está passando na rua, você está em perigo, você é um servo de Deus, e Deus quer falar contigo e não tem ninguém, e você não está na igreja, não tem um profeta. Deus pode usar um mendigo para falar contigo. Eu já tive experiência dessa, de mendigo me parar para falar comigo e eu saber que era Deus. Mas olha aqui, isso não é regra, gente. Porque quando nós estamos plantados na videira verdadeira que é Cristo Jesus, nós vamos frutificar nele. E a árvore se conhece pelo fruto. O que aconteceu
sou um profeta, né? Eu já tenho um título, eu tenho um conceito, eu tenho seguidores. Então, aquilo ali me trouxe prestígio, me trouxe afirmação. Eu não quero perder aquele título. E aí entra piton, entra fã. E aí aquela pessoa já começa a fluir debaixo de um outro espírito de engano. E o demônio revela mesmo. Revela para te enganar. Ele vai revelar, vai dar nome, data, dia. Ou ele não está no teu derredor. Ele não sabe o que você fez. Você declara as palavras, ele não sabe o que você quer fazer. Então ele vem te engana. É assim que acontece. Então a gente precisa, sobretudo, observar essas coisas, para que a gente não fique confundido, irmãos. Não fiquemos confundidos. Tem um pastor aí muito famoso. Ele é um pastor jovem, de um grande ministério aqui no Rio de Janeiro, que a igreja dele fica lotada. E é tanta profecia. Gente, se você está conectando o nome, eu não estou dando nome de ninguém, eu só estou dando exemplo para vocês, tá? É tanta profecia, porque assim, as pessoas choram, porque o teu nome fulano de tal, porque é isso, que é a data, não sei o que lá. Mas você vai ver os frutos. Aí tá, eu acredito no espírito profético, eu sou profeta, tem profeta nessa casa, eu acredito no espírito profético. Mas, então tá, ele é profeta, eu quero ver os frutos. Aí eu sei que o abençoado é divorciado, que largou a mulher. Entendeu? Então assim, cadê o fruto? E a gente se deixa iludir. Por quê? Porque somos imaturos e não temos discernimento de espírito. Mas eu profetizo que Deus está levantando uma geração, amém, queridos, que vão estar no profético, com maturidade espiritual, discernindo o mundo espiritual, sem se deixar enganar e fluindo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Os sentidos espirituais, eles vão interagir com o mundo espiritual, tá bom? Os sentidos físicos interagem com o físico, o sentido da alma interage com o interpessoal e os sentidos espirituais, claro, com o reino espiritual. A maioria de nós, infelizmente, não desenvolveu os sentidos espirituais. Você desenvolveu muito bem os seus sentidos naturais e talvez até o mágico alguns, mas os espirituais, a grande maioria está completamente adormecido. Então vamos lá. Assim como nós temos os sentidos físicos, né, nós também temos esses 5 sentidos espirituais. Você não tem a audição. Quais são os 5 sentidos, gente? Ele serve para você interagir com o físico. Mas para que você possa interagir com o espiritual, você também tem sentidos espirituais. Eu quero começar falando da audição. João capítulo 10, versículo 27 diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando Jesus diz que minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, a voz que essa ovelha está seguindo, a voz que ela está ouvindo, é uma voz física? É uma voz audível? Quem já ouviu Deus audivelmente? Uma experiência. Quem já ouviu Deus no Espírito? Todo mundo. Sério? Certo? Quando você é convencido, Deus não... Quem está te convencendo? Qual é a voz que você está ouvindo? Deus está falando com você no teu espírito. Então Deus, ele é espírito. E Deus não precisa falar audivelmente. Eu tive essa experiência. Deus traz algumas experiências, como teve na Bíblia, várias pessoas tiveram experiências. Mas Deus não precisa falar audivelmente. Deus fala no nosso espírito, ele é espírito. Então, a gente precisa aprender a ouvir Deus em espírito. Aonde está aonde está os teus ouvidos naturais? Gente, onde estão os seus ouvidos naturais? Todo mundo sabe, né? Cadê o orelhão? Tem uns que
Onde tem um grandão, Deus tem um pequenininho, mas tá aí, né? E aonde estão os seus ouvidos espirituais? Me aponta. Na cabeça? Amém. É aí que está o engano. Aqui, ó. Deus não fala na nossa mente. Deus não fala nas nossas emoções. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Quantas pessoas pensam que Deus falou e na verdade é a vontade do coração? É a vontade almática que está gritando. Quantas pessoas tiveram decepções? Né? A pastora Viviane, cadê a pastora Gila? Ela conta o testemunho dela, amém? A experiência que ela teve, ela ouviu a voz de Deus, ela foi orientada através de profeta. Deus falou, não casa. Aí ela quis casar. Por quê? Porque a alma estava gritando, apaixonada, né? Eu quero. Então quando a gente quer, aí olha só, toda palavra que a gente ouve, Deus está confirmando. Ai, Deus falou, pastora. Por quê? É a tua alma. Não é Deus. Aí o diabo é sujo. E você quer ouvir aquilo? Aí ele usa o falso profeta. Eis que te digo. E você não tem discernimento. Pronto, Deus falou de novo. Deus usou aquela pregação. A pregação não tinha nada a ver com aquilo. Mas era que você queria. É porque é o teu coração. Você que estava desejando. Aí Deus usou o profeta do cão. E aí você diz assim: é de Deus. Aí depois tá ruim. Que ela depois passou por momentos terríveis. E aí depois que dá ruim, a gente diz assim, bota a culpa em Deus. Fica de mal com Deus. Deus falou. Senhor, tu usou o profeta. Tu falou comigo. Tu falou na pregação. Falou nada. Falou nada. Teu coração queria aquilo. Você se iludiu por aquilo. Você se inflamou por aquilo. Porque não tinha discernimento espiritual na tua vida. Não teve filtro. Porque Deus fala, ó, as nossas crianças na Transformar sabem ouvir Deus, gente. Tá melhor do que vocês, hein? Bora. Ó, a gente dá administração ali para as crianças e coloca eles tudo para ouvir Deus. Depois eles abrem a boquinha, não é, Nete? Para falar as experiências. É, Neto, vem rapidinho, tô correndo. Olha aqui, ó. Gente, olha aqui, ó. Onde está o nosso ouvido espiritual? Deus fala nas nossas entranhas, no nosso íntimo. Deus fala aqui. Então, nós precisamos ter os nossos ouvidos espirituais destravados para ouvirmos a voz de Deus. Amém? Nossos ouvidos serão abertos hoje, em nome de Jesus. Amém. Segundo sentido é o paladar. Ezequiel 3:3 diz: Filho do homem, coma este bolo que estou lhe dando e encha seu estômago com ele. Eu comi, a minha boca era doce como mel. O profeta Ezequiel comeu um rolo de pergaminho, de verdade? O que ele comeu? Algo espiritual. Existem algumas comidas espirituais que Deus nos dá e a gente precisa desenvolver o nosso paladar espiritual. Às vezes você começa a fluir no mundo espiritual e às vezes a gente perde um talento enterrado porque a gente não consegue discernir o que está acontecendo. Quem já teve algum lugar que começou a sentir um gosto na boca e não sabia o porquê que estava sentindo aquele gosto? Acontece. E Satanás, ó, os Satanás, geralmente quem tem mais, infelizmente, quem está mais desenvolvido no espiritual é o pessoal das trevas. Eu conheço, lá em São João de Meriti, onde eu nasci e fui criada, tinha um camarada lá que ele cresceu lá junto comigo e ele se tornou um assassino, aquele homem era um sanguinário. Então ele matava por prazer. E ele dizia que olha como é que o diabo fazia, ele começava a sentir o gosto de sangue na boca e ele pegava e catava alguém para poder matar. Para você ter noção, ele assim, alguém passasse cheirando mal, ele pum, matei. Por quê? Ele tá cheirando mal, mas não é, porque o diabo estava pedindo sangue. Então assim, por que eu estou dando essa experiência? Porque aquele gosto de sangue, ele realmente está provando sangue? Não. Que gosto é aquele? É um gosto espiritual, tá bom? O fato, 2 Coríntios 2,14. Mas graças a
Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém? Então assim, gente, um cheiro pode nos repelir, nos atrair, não é? Um bom perfume, você entra numa loja, tem aquela loja, aquela essência que a pessoa coloca, né, gostosinho, aquilo é para atrair mesmo. Ai, que delícia, quero ficar aqui. Agora tu entra num lugar fedido, você quer sair. Então os cheiros espirituais, eles podem falar sobre aquilo que está acontecendo. O discernimento, ele vai fluir nos sentidos espirituais. Quem já sentiu aqui, por exemplo, um cheiro de incenso, cheiro de defumador, e aí você olha, não tem defumador, porque você está dentro da tua casa fechada, tem defumador, você está sentindo aquele cheiro de defumador, ou você sente cheiro de carniça, meu Deus, que cheiro de podre é esse? Aí você cata na casa, não tem nada. Que cheiro é aquele? É um cheiro espiritual. Mas só que você, muitas vezes a gente ignora, a gente deixou de sentir o espírito, o teu espírito está te mostrando, sinalizando aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Você, passou por cima, nem ligou, e você nem removeu aquele lixo espiritual que estava na tua casa. Tinha um demônio ali, tinha uma carniça ali, e você teria que remover espiritualmente, tá bom? Vamos lá. O tato, Lucas 8,46. Alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu virtude. Você está cansado de ouvir essa palavra, e você sabe que Jesus estava cercado por uma grande multidão, e todos lhe tocavam, e todos lhe empurravam, né? Não era essa palavra exata, mas oprimiam, né? Estavam ali. E Jesus de repente me sai com essa: alguém me tocou. Contanto que os discípulos falaram: como assim você está falando que alguém me tocou? Todo mundo te toca. E ele diz: não é um toque natural, é um toque diferente. Que toque diferente é esse? É um tato, é um toque espiritual. Quando nós tocamos em Deus, nós temos que tocar espiritualmente. Então o tato espiritual também é muito importante. Quem já sentiu assim, arrepio? Não é de gripe, nem de espirro, mas assim, do nada. E nem porque alguém te contou alguma coisa, você ficou. Não se trata das suas emoções. Não se trata das suas emoções. Não é alguém que contou alguma coisa, você se emocionou, se arrepiou. Não, você está ali, de repente, vê aquele cara feio, aquele arrepio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espiritualmente você foi tocado, teu espírito foi tocado. Aleluia. Alguém passou ali. E aí você tem que discernir quem passou. Arrepiou. Pode ter passado um anjo, pode ter passado um espírito humano, pode ter passado o Espírito Santo, pode ter passado um demônio. Por isso que às vezes você vê pessoas ministrando libertação que perguntam se não é de libertação. Quando eu estava orando por libertação, quem sentiu arrepio? Aí vem aqui. Aí porque sabe que é o demônio que está ali, porque ela arrepiou, mas nem todo arrepio é demônio. Você tem que ter o discernimento para saber. E aquilo, você sentiu aquele arrepio, você sentiu no seu físico, porque o físico interagiu com o espírito. Mas na verdade você sentiu, aquilo acabou fluindo no seu corpo, mas você sentiu aquilo no espírito. Tá bom? Aconteceu no mundo espiritual. E por último a visão. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, o que nos traz visão espiritual aberta? Santidade. O que nos traz visão espiritual aberta? Santidade. Nós precisamos de um colírio do céu. Amém? Para que a gente possa, para a nossa visão ser restaurada. As coisas imundas, as contaminações geram cegueira espiritual. Nós podemos ver através dos sonhos, eu vou falar um pouquinho mais tarde, amém? Ou através das visões. O que é visão? O que é visão? A visão é como se fosse um sonho, mas eu estou acordada, eu não estou dormindo. Isso é uma visão. Tá? Deus quer ungir os nossos olhos. Outra coisa também que gera cegueira espiritual. Cegueira é o ódio. O ódio nos deixa completamente cego. A gente tem até o costume de falar assim: fulano está encegueirado. Não é isso? Ih, está encegueirado. O que é isso? O coração está corrompido de ódio. O ódio cega o homem.
Você já ouviu histórias de pessoas que matou, né, que assassinou? Por quê? Porque ela estava encegueirada pelo ódio, ficou cega, tá bom? Espiritualmente, acontece isso. 1 João capítulo 2, versículo 11 diz: quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então eu quero dizer para você que se tem alguém na tua vida que você odeie, você não está na luz, você está nas trevas. E você precisa vir para a luz. Amém? E como que eu faço para vir para a luz? Perdoando, liberando perdão. Quais são os obstáculos para o discernimento espiritual? Muitas coisas podem impedir o operar claramente do discernimento espiritual nas nossas vidas, tá bom? Mas eu vou listar aqui algumas, rapidamente. Filme de terror, violência, filmes de violência, pornografia, feridas emocionais, doutrinas ruins, estresse interior, temor do homem, desobediência, motivações mais, superstição e questões de luxúria. Tudo isso pode ser um obstáculo para que eu possa fluir no discernimento espiritual. E vamos lá. Quando eu começo a fluir no discernimento espiritual, eu preciso entender que eu não sou um membro fora do corpo. Um membro fora do corpo, irmãos, não é corpo, é monstro. Já viu uma cabeça? Se você encontrar uma cabeça andando sozinha, é um monstro. Se você encontrar um corpo sem cabeça, é um bicho. É um monstro, não é corpo. Você é corpo ou você é bicho? Então, se eu sou corpo, eu fluo ligado no corpo. E para que eu possa ser profeta e caminhar no profético, eu não posso ser um profeta independente. Eu preciso estar debaixo de cobertura espiritual. Eu tenho que ter uma igreja, eu tenho que ter um pastor, eu tenho que estar debaixo de uma liderança. Amém? Para que eu possa fluir debaixo desses dons espirituais. Tá bom? Porque às vezes nós não vamos ouvir claramente aquilo que a gente precisa ouvir. E quem é que vai nos ajudar? O nosso líder, irmãos. Amém? Não podemos ter um espírito independente. Porque agora tem um pouquinho. Porque Deus me comissionou, pastor, para fazer isso. Esse aqui é o meu chamado. Então ele abre uma igreja fora da igreja, um ministério à parte. Porque Deus me chamou para isso daqui. Eu não preciso comunicar com o meu pastor. Eu não preciso falar com o meu pastor. Pega e faça porque Deus me chamou. Ué, eu sou vaso de Deus. Você é um corpo independente, um membro fora do corpo. Você é um monstro. E aí, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um ditado que eu quero aplicar agora na tua vida. De boa intenção, o profeta não tem que ter boa intenção. O profeta tem que seguir, aleluia, debaixo de unção, de obediência, de submissão, de cobertura espiritual, para que o espírito jezabélico não tome a sua vida e não destrua a tua casa. O espírito independente? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Vamos lá. Primeiro, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja de alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Ou seja, tudo aquilo que você está fazendo não tem galardão nenhum, não é proveitoso. Não é, porque vocês estão fluindo debaixo de um espírito independente. Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade e casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então nós nunca fluiremos nos dons quando nós estivermos debaixo de confusão e divisão. Quem flui debaixo da divisão é o espírito de Satanás. Quem se manifesta debaixo da rebeldia é o espírito de Satanás. Quem está debaixo do espírito de Absalão, o espírito independente, é o espírito de Satanás. Tá bom? Nós não somos filhos de Absalão, nós somos filhos de Jesus Cristo. Aleluia. Tá bom? Filhos de Zadok e sacerdotes. Amém? Separados, ungidos por Deus para manifestar uma nova geração, para